Fala galerinha, show! Eu selecionei aqui para vocês 5 questões de temas muito cobrados em vestibulares para a gente discutir agora. E aí, você quer estudar biologia comigo? Se sim, se liga aí que a aula é show! Pessoal, vamos lá. A primeira questão que eu selecionei aqui para vocês foi uma questão sobre biomas. Essa questão, o texto inicial, fala sobre um animal misterioso que foi descoberto aí na Caatinga. Galera, biomas é um tema sempre presente em vestibulares, em especial no Enem, na FUVEST e na UEMA. Então se liga aí em biomas. Todo bioma, eu repito, todo bioma você tem que saber 3 pontos sobre eles: o clima, o solo e a flora. Então vamos falar aqui sobre a Caatinga. Você está vendo aí o bioma Caatinga. A Caatinga, qual é o solo da Caatinga? Lembrando primeiro que Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro. A Caatinga, pessoal, ela tem um clima semiárido. Veja, não é um clima árido, não é um clima desértico, é um clima semiárido. Dos 12 meses do ano, praticamente apenas 3 meses tem incidência de chuva e poucas chuvas. Então o fator limitante da Caatinga é a escassez de água. Vou repetir, o fator limitante da Caatinga é a escassez de água. Legal? Outra coisa sobre a Caatinga, pessoal, é o solo. Ao contrário do que muitos pensam, o solo da Caatinga não é um solo pobre, é um solo fértil. Professor, é um solo fértil? É. O solo da Caatinga é um solo fértil. Além de ser um solo fértil, é um solo pedregoso e um solo raso. Mas mesmo o solo sendo raso, fique atento, as raízes vão até a profundidade máxima do solo. Então as raízes são profundas, as raízes das plantas são profundas, vão à procura de água a todo custo. E aquelas que não são muito profundas acabam armazenando água em seu interior, no parênquima aquífero. Por isso que as plantas da Caatinga, em sua maioria, são plantas suculentas, como o caso aí da imagem que você está vendo, que é de uma cactácea. Então vamos falar da sua flora. A flora da Caatinga, pessoal, ela é formada, olha que imagem linda aí da Caatinga. Ela é formada por arbustos espinhosos e por cactáceas. Então você está vendo aí, ó, o xique-xique, que é essa cactácea, e arbustos, que são plantas em média ali por volta de 3 a 4 metros de altura. Legal? Então vamos lá. As raízes são profundas, as folhas são estreitas para poder reduzir a incidência da luz e assim reduzir a transpiração. Lembre-se que quando a luz bate nos estômatos, que são estruturas epiteliais, presente nas folhas ou então nos cactos, presente no caule, os estômatos acabam se abrindo com a incidência da luz e ao se abrirem acabam perdendo água. Lembrando que os estômatos, eles ficam geralmente na parte inferior da folha, eles são hipoestomático, ficam na parte abaxial da folha. Então são folhas estreitas, com cutícula espessa e com estômatos abaxiais, estômatos hipoestomáticos, hipo abaixo. Legal? Outra coisa interessante é que as folhas da Caatinga, no período seco, elas acabam caindo. Então a gente fala que a Caatinga é formada por uma vegetação caducifólia, ou seja, uma vegetação decida, uma vegetação que cai. Lembre-se que no cerrado elas não são caducifólias, elas são semicaducifólias. Legal? Outra coisa interessante é que quando a folha não é estreita e não cai, as folhas são convertidas em espinhos, como no caso aí, por exemplo, das cactáceas, que não tem folhas, na verdade elas têm espinhos, folhas convertidas em espinhos. Uma outra característica é que essas plantas têm parênquima, que é um tecido de armazenamento ou rico em água e ou rico em amido, ou rico em dois, né? Nos dois. É o parênquima amilífero, que é rico em amido, que é uma reserva nutritiva no período de escassez, e o parênquima aquífero, que é um parênquima que armazena água. Outra coisa muito interessante da Caatinga é a sua biodiversidade, pessoal. É a biodiversidade elevada. E não é uma biodiversidade baixa, é uma biodiversidade elevada.
Falando de caatinga, para finalizar, para a gente ir para a questão, é o seguinte, pessoal. A caatinga apresenta cactos. Os cactos são plantas can. Professor, o que é uma planta can? Pessoal, as plantas, em sua maioria, ela abrem os estômatos durante o dia. Só que toda vez que a planta abre os estômatos para fazer as trocas gasosas, por exemplo, pegar oxigênio, pegar gás carbônico, ela acaba perdendo água, ou seja, ela acaba transpirando. E os cactos, como tem que armazenar água para um longo período de estiagem, eles só abrem os estômatos à noite. Então, plantas can, que é o metabolismo ácido das crasuráceas, são aquelas plantas que só abrem os estômatos à noite. Exemplo aí, as cactáceas. Legal? Então, vamos aqui para a nossa questão. A vegetação da caatinga apresenta como principais características folhas grandes e perenes, densidade arbórea elevada e vegetação rasteira muito escassa. Pessoal, isso aí é na floresta amazônica, é também na Mata Atlântica. Folhas grandes, largas, latifoliadas, perenes, são aquelas folhas que não caem em uma época do ano. Então aí são as características da floresta amazônica. Legal? A letra B, plantas de pequeno porte, estremeadas por gramíneas, com troncos retorcidos e com folhas e cascas grossas. Aí nós temos uma característica típica do bioma que mais cai no Enem, que é o cerrado. Então, letra B é sobre o cerrado. Lembrando que o nome dado a caules retorcidos, tortuosos, é chamado de escleromorfismo oligotrófico. Olha o nome, escleromorfismo oligotrófico. Vamos aqui para a letra B. Caules retilíneos, galhos em pequenas quantidades e presença no alto das árvores e folhas em forma de agulha. A gente está falando de pinheiros, pessoal. Onde é que nós temos pinheiros no Brasil? Na região sudeste do Brasil. Nessa região sudeste nós temos um bioma chamado de Mata das Araucárias. E lá nós temos o Pinheiro do Paraná. Tá bom? Então isso aí é sobre a Mata das Araucárias. Não tem nada a ver sobre caatinga. Letra D, espinhos presentes em várias espécies. Vamos trocar aqui, ó. Perda das folhas na estiagem, caducifólias, galera. E mecanismo de armazenamento de água, lá no parênquima aquífero. Opa, resposta correta, letra D, de alunos danadinhos aqui da nossa revisão, legal? Então, letra D, caatinga. Letra E, raízes aéreas. Pessoal, raízes aéreas são raízes colocadas para fora do solo. Geralmente a gente encontra raízes aéreas, que são as raízes respiratórias, em um bioma chamado de mangue. Então isso aí você encontra no manguezal, tá bom? No mangue é onde você encontra raízes aéreas. Espinhos e presentes de glândulas foliares responsáveis por eliminar o excesso de sal absorvido justamente lá no mangue. Então a resposta da nossa primeira questão é a letra D, ok? Dúvidas? Manda aí nos comentários, manda também pela nossa rede social do Instagram, @Billfortes. Vou repetir, @Billfortes. Vamos aqui para a nossa segunda questão. Nossa segunda questão, ele fala de febre amarela, ok? Febre amarela ali no ano de 2017, 2018, 2019. Nós tivemos vários casos de febre amarela no Brasil. Vamos já falar sobre a febre amarela. Aí vamos ler aqui o texto da segunda questão, o enunciado. Em função, o texto básico, né? Em função dos surtos de febre amarela em algumas localidades do Brasil, as campanhas de imunização foram ampliadas, assim como a produção da vacina específica, que possui o agente etiológico da febre amarela, um flavivírus. O agente etiológico, pessoal, é o causador da febre amarela, que não é bactéria, não é protozoário, é um vírus. E essa questão do flavivírus é a família do vírus. Essa família flavivírus também está presente o vírus causador da dengue. Aí ele fala, em sua forma atenuada, que é aquela forma que não é capaz de causar a doença, para a produção da vacina contra a febre amarela são utilizados ovos embrionados de galinha. Mas professor, por que eu vou usar ovos de galinha? Galera, porque eu vou reproduzir um vírus. Lembrem-se, os vírus são seres acelulares.
seres parasitas intracelulares obrigatórios, seres que não têm metabolismo próprio. Eu não tenho como reproduzir, fica atento a isso. Eu não tenho como reproduzir um vírus em um meio de cultura. Os vírus só são reproduzidos dentro de células e geralmente se usam células de animais, como por exemplo ratos, ovos de galinhas, porque ali você tem um embrião e aquele embrião vai se multiplicar, vai ter células para a reprodução do vírus. E aí você reproduz aquele vírus várias vezes e depois coloca na vacina para injetar no indivíduo, tá bom? Para estimular nele a produção de anticorpos. Vamos já falar sobre isso. Antes, pessoal, eu queria falar com vocês era sobre a febre amarela. Olha só, aqui nós temos a febre amarela. Lembrando para vocês que nós temos dois tipos de febre amarela. A febre amarela urbana e a febre amarela silvestre. No Brasil, há muito tempo nós não temos mais casos de febre amarela urbana, apenas de febre amarela silvestre. O vírus que causa a febre amarela urbana e a febre amarela silvestre, deixa eu ampliar aqui para falar olhando nos seus olhos. O vírus que causa a febre amarela urbana e a febre amarela silvestre é o mesmo tipo de vírus. A diferença, pessoal, não é o vírus. A diferença é justamente o contágio, o agente transmissor. Fique atento a isso que é muito fácil. Então vamos lá. Aqui, ó, na febre amarela silvestre, localizou aí? Aqui, deixa eu localizar aqui para você, ó. Aqui, ó, na febre amarela silvestre, o macaco que está contaminado, ele passa para o homem através desse mosquito, que é o mosquito hemagogos, ou então o mosquito sabetes. Esses mosquitos não vivem na cidade, eles vivem em áreas de floresta, em áreas silvestres. Então, o macaco não transmite direto para o homem. Então, não tem esse negócio de andar por aí matando o macaco. Tudo bem, pessoal? O macaco contaminado, ele também morre com o vírus. Inclusive, ele serve de alerta para as pessoas de que naquela região tem febre amarela, caso ele venha a morrer com a febre amarela. E você vê macacos morrendo e sabe que ali tem caso de febre amarela e você vai se proteger. Então, na febre amarela silvestre, repetindo aqui, não é o macaco que passa direto para o homem. Quem passa são os mosquitos. E sempre o mosquito, quem pica é a fêmea, o mosquito hemagogos ou então o mosquito sabetes. Já na febre amarela urbana, repetindo, no Brasil ainda não tivemos caso recentemente de febre amarela urbana, o homem infectado, ele passa para outro homem infectado através da fêmea do mosquito Aedes aegypti, que é o mesmo mosquito, pessoal, que transmite a dengue, a chikungunya e também aí a febre amarela, ok? Então vamos lá, vamos aqui para a questão. A questão, pessoal, ela fala sobre o seguinte: tal procedimento, qual é o procedimento? Vacinação. Vamos lá. Vacinação é imunização ativa. Por que ela é ativa? Porque ela estimula o teu organismo, ela estimula o seu organismo a produzir anticorpos. Então você vai produzir anticorpos. Vacina é imunização artificial ativa. Legal? A vacina não é para tratamento, a vacina é para profilaxia. Quando uma pessoa toma uma vacina, o corpo dele produz anticorpos específicos para os antígenos que estão presentes na vacina e também produz células de memória. E essas células de memória ficam armazenadas no organismo por algum tempo, tá bom? Por anos. 1 ano, 2 anos, 10 anos ou um pouco mais. Então vamos analisar aqui a nossa questão. Tal procedimento que é a vacina. Então vamos lá. As células tal procedimento é necessário por quê? Qual é o procedimento? Produção de vacinas em células de embriões. Embriões de quem, professor? Embriões de galinha, em ovo fertilizado. Por quê? Porque os vírus são acelulares. Eles não têm metabolismo próprio. Então, por quê? Letra A. As células dos embriões em desenvolvimento replicam vírus inoculados já atenuados, ou seja, já enfraquecidos. Então, ao aplicar esses vírus já enfraquecidos nas células dos embriões,
eles vão se multiplicar dentro dessas células e aí eu vou ter uma quantidade maior de antígeno para fazer a minha vacina. Então a resposta correta é a letra A. Professor, e por que não é a letra B? Os embriões fornecem as condições ideais para o processo de imunização celular, de multiplicação celular viral. Tá errado, pessoal, bem aqui, ó, bem aqui no finalzinho, quando ele falou celular. Por que tá errado, professor? Porque os vírus não possuem células. Repito, os vírus não possuem células. Letra B. Os antígenos que compõem a vacina são produzidos pelos anexos embrionários dos ovos. Não é pelos anexos embrionários, é pelas células do embrião. Letra C. Os vírus selvagens são atenuados durante a replicação no interior dos ovos embrionados. Não, os vírus são atenuados em laboratório, são modificados em laboratório e não dentro das células. E a letra E, os anticorpos que compõem a vacina. Opa, pessoal, tu não pode de forma alguma marcar essa alternativa. Por quê, professor? Professor, me diga aí, professor, por que eu não posso? Porque anticorpos, galera, que compõem a vacina. Pessoal, a vacina, ela é composta por antígenos. Quem é composto por anticorpos é o soro, que é a imunização passiva. E você usa o soro não é para se prevenir, sim para tratar uma doença, legal? Então a resposta da nossa segunda questão é a letra A. Vamos aqui para a nossa terceira questão, pessoal. Espero que vocês estejam gostando aí da nossa revisão. Terceira questão, muito cobrada também em vestibulares. Ele fala de aquecimento global. Ele fala de acidificação dos oceanos. Então vamos lá, terceira questão. O processo de acidificação dos oceanos, decorrente das mudanças climáticas globais, afeta diretamente as colônias de corais. Só lembrando para vocês, deixa eu ampliar que eu quero falar olhando aqui nos seus olhos. Só falando aqui para vocês. Pessoal, os corais são animais do filo quinidário, ou seja, eles são quinidários, do mesmo grupo das águas-vivas, das anêmonas, ok? Legal. Então, os corais, pessoal, são animais são animais fixos que têm dificuldade para obter alimento. Então, ao longo da sua evolução, a maioria dos corais se associaram com algas chamadas de zooxantelas. Essas algas produzem o alimento para os corais. E os corais, em contrapartida, dão abrigo e sais minerais para essas algas. É uma relação mútua, uma relação de mutualismo. Mas fique bem claro, a principal causa da morte dos corais é a perda dessas algas, que causa o branqueamento dos corais, a redução da biodiversidade marinha. Agora vejam por quê. Essas algas não toleram elevadas temperaturas e o aquecimento global eleva a temperatura dos oceanos. Ao elevar a temperatura dos oceanos, isso faz com que essas algas acabem por abandonar os corais, fazendo com que eles morram por falta de alimento suficiente, ok? Então a principal causa da morte dos corais é a elevação da temperatura dos oceanos promovida aí pelo aquecimento global. Legal. Um outro fator que agride os corais é a acidificação dos oceanos, que é o que nós vamos falar agora. Olha só, tá aqui. Acompanha comigo, por favor. Acompanha aqui comigo. Então, a primeira coisa, você tem aqui o gás carbônico, questão parecida com essa já caiu no Enem. Você tem aqui o gás carbônico. Esse gás carbônico, ao entrar na água do oceano, ele reage com a água e forma o ácido carbônico, que é um ácido fraco. Esse ácido fraco, ele se dissocia em hidrogênio livre e em bicarbonato. Esse bicarbonato também libera mais hidrogênio livre e forma o carbonato. Pessoal, olha a quantidade de hidrogênio livre liberado pelo ácido carbônico e pelo bicarbonato. Você sabe de química, mais do que eu. Quanto mais hidrogênio livre na água, maior é a acidez. E essa acidez descalcifica o esqueleto calcário dos corais, deixando mais frágeis, que se quebram mais facilmente, assim reduzindo o número de corais
reduzindo a biodiversidade marinha. Legal? Ok, olha aí, ó, você tem um coral. Não é legal, né, pessoal? Os corais morrerem, não é legal. Legal aprender isso aí, mas os corais morrerem não é legal. Aí você tem um coral, tá aqui, ó, coral branco. Ah, professor, mas esse coral ele é albino. Ele é legal, hein, professor? Não, galera, não tem nada a ver, não. Negócio de albinismo, não. Aqui é porque ele morreu. Tá morto. Ele tá morto por quê? Principal causa, a elevação da temperatura, que expulsa as algas que dão cores a eles. Os corais são coloridos devido a essas algas chamadas de, falei comigo, zooxantelas. Legal? E um outro fator que causa a morte dos corais também é a acidificação dos oceanos. Então vamos lá. O dióxido de carbono dissolvido no oceano, letra A, gera menor quantidade de hidrogênio. Já vimos que gera maior quantidade de hidrogênio. Letra B, é absorvido pelo fitoplâncton, que são as algas e cianobactérias que estão ali na superfície da água, que são a base da cadeia alimentar. Não, não é isso aí. Não é absorvido pelo fitoplâncton. Letra C, leva à formação de ácido carbônico. Boa. Que, dissociado, gera ao final íons de hidrogênio, sim, e de carbonato, correto, que se ligam impedindo a formação do carbonato. Não é impedindo a formação do carbonato, é descalcificando, é deteriorando o carbonato de cálcio dos corais, legal? Letra D, é absorvido pelo fitoplâncton, já vimos que não tem nada a ver. E a letra E, que é a correta, reage com a água, produzindo ácido carbônico, que permanece nos oceanos e corrói os recifes de coral, que são formados por carbonato de cálcio, o esqueleto calcário aí dos corais. Legal? Ok, então vamos aqui para a nossa próxima questão, a nossa quarta questão, fala de osmose. Deixa eu ampliar aqui para eu falar com vocês. Só para a gente lembrar de osmose. Pessoal, quando se fala de osmose, nós temos a passagem de solvente, a passagem de água, sempre do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, do menos para o mais concentrado. Se uma célula ganhou água, é porque ela está mais concentrada, ela está hipertônica em relação ao meio. Se uma célula perde água, é porque ela está hipotônica, ou seja, ela está menos concentrada em relação ao meio. Ela é hipo e o meio é hiper. Então, sempre para você saber para onde a água vai, é só você analisar a concentração. Onde estiver mais concentrado, este é o destino da água. Eu coloquei aqui para vocês uma questão que mostra um gráfico. Esse gráfico diz que duas células A e B, cultivadas separadamente em soluções adequadas à sobrevivência, em seguida foram transferidas para uma mesma solução, com concentração salina diferente da anterior. O gráfico mostra a variação do volume das células nesta solução. Eu quero mostrar para você aqui o seguinte, ó, presta atenção. Aqui ele está mostrando o volume, legal? Agora veja, a célula A teve o aumento do seu volume. Então você já conclui, se a célula aumentou o volume, é porque a célula é mais concentrada. Legal? Se a célula aumentou o volume, é porque a célula ela é mais concentrada. Então ela puxou água para si. Mas professor, por que a célula B também não aumentou o volume? Olha, a célula A, tu tá vendo que ela aumentou o volume, aumentou. Então ela é uma célula animal. A célula B, ela é uma célula de um protozoário. Professor, mas como assim? Os protozoários que vivem em água doce, eles têm uma estrutura chamada de vacúolo pulsátil ou vacúolo contrátil. Lembra? Então, essa estrutura chamada de vacúolo pulsátil ou contrátil, ela expulsa o excesso de água absorvido aí pela célula. É por isso, ó, que o volume da célula aqui, ó, fica sempre oscilando, mas não aumenta bastante como aumentou na célula A. Porque na hora que ele vai aumentando, o que acontece? O vacúolo pulsátil elimina o excesso de água. Então você só tem como saber que essa solução ela é hipotônica porque a célula A ganhou água. Então a célula A ganhando água, aumentando aqui o seu volume, você tem como concluir, como deduzir aí a concentração da solução. Então vamos aqui para a nossa resposta. As células A e B,
e a característica da solução para a qual elas foram transferidas são respectivamente. Então, olha lá, primeira coisa, eu vou botar aqui todas as alternativas e aí a gente vai bem aqui. Como é que é a solução? A solução não é a solução... Opa, que puxei demais, perdão. A solução ela não é hipertônica. A solução também não é isotônica, ela não tem a mesma concentração, ela é hipotônica. A célula A teve o aumento do seu volume. Então a célula A não pode ser o paramécio. A célula A ela é o macrófago, que é uma célula animal. E a célula B, aquela que não aumentou o volume gradativamente com a concentração, ficou só ondulando aqui, é a célula do paramécio, que é o protozoário de água doce que tem um vacúolo pulsátil ou contrátil. E a solução é hipotônica, então a resposta correta aqui é a letra B. Ok, pessoal, vamos aqui para a nossa última questão legal, uma questão de evolução. Na charge, o personagem Darwin mostra a árvore filogenética do chimpanzé. Analise bem aqui comigo o que ele está dizendo, pessoal. Olha só. Vai ter, o Darwin falando para o chimpanzé, vai ter que ralar muito para chegar onde eu cheguei. Pessoal, cuidado com essa frase aí, pessoal. Várias questões de vestibular já abordaram essa temática. Olha, se o Darwin está dizendo que o chimpanzé vai ter que ralar muito para chegar onde o Darwin chegou, então o Darwin está querendo dizer que a espécie humana é mais evoluída do que os chimpanzés. Pessoal, isso não tem relação, isso não tem sentido. Uma espécie, ela não é mais evoluída do que a outra, a não ser que essa outra espécie tenha sido extinta. Por exemplo, se eu perguntar quem é mais evoluído, é o tio antenor, eu que vos falo, ou é por exemplo, uma borboleta? É lógico, pessoal, que não sou eu sou mais complexo do que uma borboleta, mas eu não sou mais evoluído que uma borboleta. Ambos estamos vivendo no mesmo ambiente, então ambos somos igualmente evoluídos. Então uma espécie só é evoluída mais do que a outra se ela já tivesse distinta. Por exemplo, esse aqui está abaixo, esse aqui que está abaixo já foram extintos, mas esses aqui que estão aqui em cima, por exemplo, homem, você tem homem hoje, chimpanzé vive ainda hoje, então eles são igualmente evoluídos. Então vamos aqui finalizar a nossa revisão. Olha só, a argumentação da personagem na charge é letra A, procedente, não, é improcedente. Improcedente, pois os humanos e os chimpanzés não compartilham característica de um ancestral em comum. O que é isso, pessoal? Nós somos espécies muito próximas. Nós formamos grupos monofiléticos. Homem e chimpanzés são muito próximos entre si, são os nossos primos. Nós temos um ancestral em comum muito recente. É errado você dizer que que os macacos deram origem ao homem. Macacos e homens, eles, não é que o macaco deu origem ao homem, macacos e homens têm um ancestral em comum próximo. Nós somos próximos, nós somos igualmente evoluídos, mas macaco não originou o ser humano, ok? Letra B, improcedente, pois se os humanos e os chimpanzés coexistem, ou seja, se os humanos e os chimpanzés vivem na mesma época, no mesmo período, ambas as espécies são igualmente evoluídas. Então a resposta C, a resposta correta é a letra C. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado aqui da nossa aula, da nossa pequena revisão. Bons estudos para vocês e show!